De volta para mais um vídeo em nosso canal do YouTube, depois de alguns dias, e conforme foi até postado por um irmão, que o pastor Soares criou um canal no YouTube para divulgar artigos teológicos para os pastores do Rio Grande do Norte do Brasil. Não é tanto isso, não chega tanto a isso não, irmão. Mas o propósito do nosso canal no YouTube é apacentar, evangelizar, encorajar, desafiar e dar subsídios também para os irmãos. Contudo, eu disse ao colega que iria ter esta palavra dele como sugestão e de vez em quando iríamos colocar um vídeo um pouco mais teológico. E hoje então nós iremos tratar de um assunto que eu considero de suprema importância, e isto porque a Bíblia o considera assim. Iremos tratar hoje sobre Israel e a igreja. Nesse contexto, temos que lembrar que o mundo está dividido em 3 partes. E eu vou ler o que está aqui em 1 Coríntios, capítulo número 10, verso 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, etnicamente falando, o mundo está dividido em judeus, gentios e a igreja que é um corpo que agrega ambos os povos. Então, iremos tratar do assunto Israel e a igreja. É um assunto, de uma certa forma, que merece muita atenção, porque Deus deu atenção a esse assunto em sua santa palavra na Bíblia. Você pode considerar que a Bíblia é um livro judaico, teve a sua origem judaica. Pode-se contar um ou dois, talvez um escritor que não foi judeu, mas você pode ver o quanto nós devemos aos judeus. Primeiro porque através deles nós recebemos a Bíblia. E também através dos judeus, Deus prepara um povo para ser o exemplo da adoração única, a adoração ao único e verdadeiro Deus. Em outra instância, nós podemos ver nos judeus também de onde veio a salvação para o mundo. A nossa salvação veio dos judeus. O Senhor Jesus próprio disse: a salvação vem dos judeus. São Paulo disse: pelos judeus foi nos transmitido os oráculos de Deus. Deles são o culto e assim tudo mais. Então, isso demonstra, de uma certa forma, a importância desse povo para o mundo, e nós, como igreja, devemos considerar os judeus no seu devido lugar. Israel e a igreja é um assunto fascinante, muito importante, e até a gente se empolga com esse assunto. Bom, deixe-me dizer que tratar do assunto Israel e a igreja é tratar também de profecias bíblicas, e é necessário então, de uma certa forma, traçar as distinções existentes entre ambos, que são a lei e a graça, a era da igreja, a época futura da grande tribulação, e também entender a quem o Senhor Jesus Cristo referiu-se no sermão profético e a relação que o mesmo tem com o livro do Apocalipse. Esse é um assunto muito negligenciado, pode-se entender, no meu evangelho de um modo geral, e até em nosso meio, como batistas, nós podemos ver uma carência de se abordar mais esse tema. Nós temos que manter um equilíbrio sem que seja negligenciado nenhum dos lados aos quais Deus deu tanta atenção. Portanto, colocaremos cada coisa, devemos colocar em seu devido lugar. Iniciaremos com algumas desculpas que são apresentadas por muitos pastores acerca desse assunto. Por que não focalizar esse assunto em suas igrejas? Tem muitas desculpas, e digo esfarrapadas, que muitos dão para não estudar esse assunto. Primeiro, as justificativas para não se pregar sobre Israel e a igreja é por ser uma coisa do Velho Testamento. Israel, dizem assim, Israel é algo do Velho Testamento. Hoje é tudo com a igreja e pronto. Há um poema que foi colocado
e eu vi isso em um curso que foi ministrado no Seminário Instituto Batista Bereano em Natal, sobre o Velho e o Novo Testamento, dizendo assim, que o Novo Testamento está no Velho contido, o Velho Testamento está no Novo explicado, o Novo Testamento está no Velho escondido e o Velho Testamento está no Novo revelado. Por aí você vê uma tamanha interdependência entre ambos. Temos várias declarações bíblicas que levam-nos a estudar mais esse assunto. Até porque, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, visando que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se toda a Escritura é inspirada por Deus, devemos lembrar que ela começou no Velho Testamento. O Velho Testamento é, sim, palavra de Deus. E temos de conhecê-lo e temos, então, de entender aquilo que Deus quis nos revelar através deste compêndio da verdade do Velho Testamento, os 39 livros. Em João capítulo número 5, verso 47, temos também uma declaração acerca desse assunto. Eu vou ler aqui, João capítulo 5, verso de número 47, assim se lê: Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Olha, Jesus estava questionando os judeus, questionando a cúpula judaica que o rejeitava naquele momento, e estavam questionando as suas palavras. E ele citou então Moisés. Então ele começou pelo Velho Testamento. E citando Moisés, ele diz: se vocês não creem nos escritos de Moisés, como é que vocês vão crer nas minhas palavras? Então, em outras palavras, prezado internauta, você não crendo no Velho Testamento, você não vai crer também no Novo Testamento. Porque um é seguido pelo outro. Não podemos, então, fracionar a palavra de Deus. Ela é um todo. João 5,47 foram palavras de Jesus. O apóstolo São Paulo declara: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, verso de número 4, assim encontramos. E ao fechar o cânon do Antigo Testamento, é dito uma palavra importante sobre o perigo de fazer qualquer alteração à Escritura ou tentar diminuí-la. Quando em Apocalipse 22, versos 18 e 19, diz que todo aquele que acrescentar algo a essas palavras tem aí as consequências trágicas. Já no verso 19, quem tirar qualquer coisa do livro desta profecia, dessa palavra desse livro, então terá também graves consequências. Olha, eu quero dizer uma coisa, que tratar desse assunto, você tem de entender no prisma de Deuteronômio 29, 29. O que está escrito lá? As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós. Deus concedeu grande parte da Bíblia tratando especificamente sobre Israel. Ignorar seria exatamente negligência grave da parte de qualquer obreiro e da parte da igreja. Por isso, estudar o assunto Israel e Igreja compete a nós, porque Deus nos deu uma revelação que está completa, é uma revelação nítida e que devemos então nos encaixar dentro do seu plano, que para isso temos que conhecer. Então, a justificativa que Israel é coisa do Velho Testamento, hoje tudo é com a igreja, ela não se sustém diante das Escrituras. A segunda justificativa é a seguinte: a questão de Israel é complicado. É complicado por estar lidando com a história, lidando com as profecias bíblicas, e isso então é muito difícil. Deixe-me perguntar uma coisa: quem foi que disse a qualquer pessoa que ser pastor é coisa fácil?
A tarefa essencial de um pastor é exatamente ter a responsabilidade de transmitir o conselho de Deus para o povo de Deus, a igreja de Deus. O pastor tem a incumbência de perscrutar, penetrar nesses assuntos da palavra de Deus para ensinar o povo, para doutrinar o povo. Olha, na realidade o objetivo não é mera especulação, não é mero acúmulo de certos conhecimentos, mas é para que possamos saber o necessário. Quero dizer uma coisa, que Deus não nos dá em sua palavra, a Bíblia, resposta para tudo o que nós queremos saber, como alguém já disse. Mas Deus nos dá em sua palavra subsídio para sabermos entender tudo aquilo que nós precisamos conhecer. Aí sim, nós podemos então encontrar. E a principal tarefa do pastor é exatamente se afatigar na palavra, se esmerar no estudo da palavra. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, faz referência a isso. O pastor que se afatiga na palavra de Deus. Já em Provérbios capítulo 28, verso 18, as palavras do sábio Salomão, disse: não havendo profecias, o povo se corrompe. Não havendo profecias, o povo se corrompe. Então temos que estudar as profecias bíblicas, temos que entendê-las. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20, está escrito: não desprezeis as profecias, não desprezeis profecias. E eu quero chamar a sua atenção para o que está em Malaquias capítulo número 2, é o último livro do Velho Testamento, e é chocante isso aqui. Eu faço questão de ler, porque é muito importante. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha aí que responsabilidade. O povo deve então procurar, da boca do sacerdote, devia procurar a instrução. Não temos os sacerdotes hoje, mas somos constituídos um sacerdócio, e Deus concedeu pastores à sua igreja para apacentá-la, o rebanho de Deus, ao modo de Deus, e tem que ser pela palavra, porque está escrito em livro de João 3,34, que o enviado de Deus fala as palavras dele. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Nós temos a responsabilidade de nos prender e nos ater exatamente dentro dessa palavra. Bom, então a justificativa de que a questão de Israel ser complicada e difícil, ligada às histórias e profecias, não se sustém, porque é dever do pastor conhecer aquilo que Deus revelou para transmitir ao povo de Deus, à igreja de Deus, ao rebanho do Senhor. Uma terceira justificativa é a seguinte: não fará muita diferença se eu acredito ou não no que vai acontecer no futuro, e um futuro até bem distante. Eu quero é saber hoje, agora. Como um determinado pregador norte-americano, omito me dizer o seu nome, mesmo sabendo quem é, ele disse o seguinte: pregam-se muito hoje sobre a cidade celestial, sobre as ruas de ouro, sobre a esplendorosa Jerusalém. Eu quero o meu ouro é agora. Isso são suas palavras. Mas nós encontramos algo bem diferente na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Faz diferença sim, se nós cremos e nós vivemos, porque o futuro, ele exerce uma grande influência em nosso presente. Bem como o presente, podemos dizer, tanto quanto o presente interfere em nosso futuro, o futuro influencia o nosso presente. A nossa expectativa de estar com o Senhor, a nossa expectativa da volta de Jesus, a nossa expectativa de um momento quando o Senhor vem para trazer uma situação diferente para os seus. E isso causa uma atitude bem diferente em nosso meio. Então,
fará diferença sim. O apóstolo São Paulo identifica dois homens como sendo desviados da verdade por terem errado na doutrina da ressurreição. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 17 e 18, falando sobre Himeneu e Fileto. Eu vou ler essa passagem, 2 Timóteo, capítulo número 2, versos de número 17 e 18. Presta atenção quanto faz diferença a doutrina que nós cremos hoje. Eu vou ler. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé alguns. O apóstolo São Paulo chegou ao ponto de dizer que Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, e eles então estavam ensinando errado quanto à ressurreição, e a ressurreição é uma doutrina futura ao que vai acontecer no futuro. Mas São Paulo disse claramente: estes homens se desviaram da verdade. Então, faz diferença, sim, se nós acreditamos na maneira em que a Bíblia ensina sobre Israel, sobre a igreja, sobre os acontecimentos futuros. E eu queria chamar aqui a sua atenção, como está a sua compreensão no setor do que a palavra de Deus ensina a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a respeito do povo com o qual o Senhor Jesus Cristo tratou, vivenciou, viveu no meio deles e estabeleceu, então, preparou o cenário para ser estabelecida a sua igreja. Qual a sua atitude para com as escrituras sagradas do Velho Testamento e do Novo Testamento? Bem, é pela escritura que nós conhecemos a Jesus. Pois diz em João 5,39, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Se nós não cremos no Velho Testamento, não creremos também em Jesus Cristo, que veio como um cumprimento das profecias velho-testamentárias, que se concretizou exatamente no Novo Testamento, e que pode ser traduzido em uma prática de vida eterna para você, vida abundante para cada um de nós, para cada um que crê, salvação eterna e um momento glorioso é aguardado por aqueles que estão ancorados na fé viva e autêntica em nosso Senhor Jesus. Amém? Este assunto continuará no próximo vídeo. Hoje foi uma introdução sobre Israel e a igreja. Obrigado pela atenção.